Uma boa noite a todos. Eu sou Guilherme Cudy, sócio da Venture. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, para quem não conhece, quem é a Venture, o nosso processo de seleção que se chama Warm Up e o nosso processo de aceleração Go Hard, com um convidado especial que é o Valdir, que é da startup Tributei, uma das últimas startups aceleradas, que começou a aceleração agora no início do primeiro semestre. Venture, então, tem como objetivo impulsionar empreendedores. Nós não investimos apenas em empresas, em startups, nós também investimos e objetivamos investir em pessoas, em vocês, nos empreendedores, justamente para moldar um futuro melhor. E assim como o objetivo de vocês com as startups de vocês é muitas vezes democratizar o acesso, ajudar a gente fazer um futuro melhor, nós temos como objetivo compartilhar esse propósito e também compartilhar o resultado da startup, se tornando parte dela também e podendo ajudar nesse crescimento. Falando um pouquinho da Venture, a gente já existe há 8 anos, nós começamos em 2013, já avaliamos mais de 3.200 startups, já investimos em 70 startups, tivemos 4 exits, tem já mais um exit que já está assinado no papel, o outro também que já está em contrato, então mais alguns exits vindo por aí. Mais de 200 investidores na nossa rede que investem conosco, mais de 20 milhões de capital sob gestão, operamos vários programas junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial e vários órgãos do governo. E falando um pouco de números em relação à Venture, só pegando os últimos 12 meses, por exemplo, nós tivemos aí a entrada de mais 73 investidores, investimos mais em mais 24 startups, alguns investidores corporativos, muitas startups com co-investimento da nossa rede, startups também captando seed, série A e exit também acontecendo nos últimos meses. E um destaque é que agora, nesse primeiro semestre, nós tivemos a nossa turma 12 e a turma 13, e a gente foi destaque aí num relatório pelo Sling Hub como o investidor mais ativo que investiu em um maior número de startups. Então, 13 startups em um mês. Isso foi muito por conta da turma que a gente fechou. Então, foi um destaque bem legal que a Venture ganhou agora em junho. E quando a gente fala em venture, o maior valor que nós temos é justamente essa rede de negócios conectada à venture. Então, além dos investidores que eu já comentei, nós temos mais de 80 mentores, temos as 70 startups e esse relacionamento com outros fundadores, com outras startups, gera um aprendizado muito legal. Nossos exits também, e temos relacionamentos com vários parques tecnológicos, universidades, temos mais de 80 fundos de investimento conectados para ajudar as startups também a captar próxima rodada, seed, série A. Então, todo esse ecossistema agrega muito valor para as startups. E aqui uma ideia só para vocês terem em relação à fase que as startups estão. Muitas ainda estão aí no começo da sua jornada, atravessando o Vale da Morte, mas o nosso objetivo como Venture é justamente ajudar a startup a atravessar esse Vale da Morte, atingir o seu Product Market Fit e ajudar ela a crescer, seja organicamente ou ajudando a captar novas rodadas de investimento para ela crescer de uma forma mais acelerada. E só para destacar alguns cases que nós tivemos como venture, eu cito, por exemplo, a Devorando, nós investimos em 2014 e em 2016 foi vendida para o iFood. E muito interessante que os empreendedores eles passaram o bastão da startup dentro do iFood, criaram uma nova startup, nós acreditávamos tanto nos empreendedores, investimos de novo na nova startup, mesmo estando bem inicial, eles cresceram e a gente também fez o exit da Cypus, dessa mesma startup, agora em 2020. Então, é um bom exemplo de que empreendedores bons, nós investimos em bons empreendedores, independente muitas vezes do negócio, eles vão gerar um bom resultado. A SweetShare também foi uma startup que nós investimos lá no comecinho, ela faturava R$ 4.000 e agora quando a gente desinvestiu, estava aí na base de 300 mil de recorrência mensal, então um crescimento bem agressivo. Pixmedia também, agora também entramos bem no comecinho, faturava muito pouco,
ano passado, agora bateu 3 milhões de faturamento. Trashin, nós investimos, depois de 9 meses, ela captou uma nova rodada de mais de 1 milhão. A Manfin, com clientes gigantes, ela nem faturava ainda quando nós investimos, e hoje tem clientes gigantescos como o Bayer, como o Banco Carrefour, alguns bancos. Conecta Lá, uma startup que também a gente investiu, nem tinha faturamento, começou a faturar, nós investimos em março do ano passado, começou a faturar em maio, e depois de um ano agora já tinha faturado mais de 2 milhões no seu primeiro ano. Então, alguns exemplos de startup que nós investimos, mesmo muito inicial, e a gente conseguiu ajudar elas a crescer, a tracionar. Se vocês tiverem mais interesse em ver as startups investidas pela Venture, vocês podem conferir ali no nosso site, venture.net, portfólio. Falando rapidamente da nossa equipe, creio que a gente não vai ter tanto tempo assim, no final a gente também pode ter mais apresentações, mas o pessoal da Venture pode ligar a câmera aí. Então, a gente tem o Sandro Cortesia, nosso CEO, o Carlos Klein, presidente do conselho, e o Alexandre Mello e Cleiton são diretores, jurídico e financeiro, eu na parte de operações e de aceleração, junto com o George e com o Leonardo, que também está puxando a parte principalmente de Corporate Venture, e a Gabriele, que se uniu ao time aí agora há 2 meses, já está ajudando bastante na aceleração. Também temos a Fernanda no relacionamento com investidores, a Cris nos ajudando em todas as demandas de RH e administrativo, back-office, Leandro ajudando na captação e Karina junto na captação, marketing, junto com a Renata, que também está aí como nossa host, ajudando na organização do evento, programação, organização e divulgação. O Fernando, que nos ajuda em muitas demandas de relacionamento institucional, assim como o Marcos nos ajudando aí na parte de Community Manager, Rovian está nos ajudando a desenvolver uma plataforma e Maiara nos ajudando no marketing. Então, é uma equipe que cresceu bastante nesse último ano. Eu estava até, antes dessa apresentação, adicionando carinhas que no último warm-up que a gente teve, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha menos 6 pessoas. Então, a Venture também está crescendo, a gente fica muito feliz por isso. E bacana também vocês agora fazerem parte desse crescimento. Também aqui um pouco dos nossos sócios, além de alguns que também fazem parte da equipe, alguns que fazem parte do conselho, outros executivos de mercado. Então, esse é um pouquinho da Venture em si. Falando da aceleração da Venture, eu resumo rapidamente assim no nosso processo de seleção como se fosse um funil, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. E o nosso processo de aceleração, ele dura cerca de 9 meses, mas nós ficamos com a startup ajudando ela no seu crescimento, captação de novas rodadas, até 7 anos ou até atingir o seu exit. Então, apesar do processo de aceleração ser muito intenso em 9 meses, nós seguimos com a startup até a startup ser vendida ou a gente se tornar sócio da startup e tudo mais. Dando um zoom aqui no nosso processo de aceleração para vocês conhecerem um pouquinho como é que funciona ou o que acontece durante o processo de aceleração, a gente tem desde rotinas programadas, que é, por exemplo, a gente inicia com um kickoff, um pontapé inicial, onde a gente combina todos os detalhes de como é que vai ser o processo de aceleração, quais métricas a gente vai monitorar, quais hipóteses a gente vai validar, e faz encontros semanais, um acompanhamento semanal ou quinzenal com essas startups durante todo o processo de aceleração, com gestores de aceleração. São pessoas da Venture que vão acompanhar e ajudar com todas essas necessidades que vocês têm. Em paralelo, cada 15 dias, a gente tem vários bootcamps, que são, a gente traz especialistas para falarem justamente de demandas ou de temáticas que as startups elas vão precisar no seu dia a dia. Então, o último agora da semana passada foi justamente sobre construir os seus canais de venda. Então, trouxemos uma pessoa que é referência em canal de venda do Brasil para estar falando justamente para as startups. E assim nós temos várias temáticas como vendas, customer success, definição de KPIs e OKRs, financeiro, gestão, enfim. Vários encontros e contatos com investidores, por exemplo, nós montamos um conselho consultivo com alguns investidores que entendem muito do mercado de atuação ou do modelo de negócio de vocês para acompanhar startups. Temos meetups com investidores no meio do processo.
algumas reuniões também de apresentação de resultados para todo o grupo de investidores, além de que das questões programáticas que tem uma rotina, vocês têm acesso a toda a rede de mentores da Venture, sejam mentores de mercado, por exemplo, na área de imobiliário, agro, indústria, varejo, ou mentores especialistas na área de vendas, de inteligência artificial. Então, existem vários mentores disponíveis para ajudar vocês. A gente tem também um networking bem grande com founders, temos grupos específicos para trocas entre CEOs, CTOs de tecnologia, CMOs de marketing, por exemplo. E vocês têm acesso também aos investidores também e todo o portfólio venture. Nós ajudamos na captação e co-investimento de novas rodadas, sejam elas seed, série A. Temos um pacote de benefícios, então, desde infraestrutura como Amazon, Google, Oracle, ou ferramentas como HubSpot, RD Station, vários serviços também de benefícios que se a gente fosse somar, daria talvez mais de R$500 mil em benefícios. Também temos trilhas de conteúdos e esses bootcamps temáticos. Vocês têm a possibilidade de fazer provas de conceito com nossas empresas parceiras. Então, o processo de aceleração em si da Venture, existem muitos benefícios. Se ficar alguma dúvida na sequência também, a gente pode anotar aí, botar no chat, depois a gente pode responder. Olhando então para o nosso processo de seleção, para esse funil que eu comentei, e eu queria trazer um exemplo do nosso último processo, da turma 12 da Venture, que foi em conjunto os grupos de investidores LC e Fundo 20, depois eu vou explicar como é que são esses grupos de investidores, mas assim como vai ser esse processo, o Go Hard 14, foi o Go Hard 12, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos 245 inscrições e formulários avaliados. Destes, nós realizamos apenas 74 entrevistas, que foram startups que realmente chamaram a atenção, que fizeram um preenchimento bem feito, que tinham fundamento, que se encaixavam com a tese. Então, só aí, num formulário bem escrito, já existe um corte grande de startups que nem passam para a parte de entrevista. Então, só para vocês terem uma ideia, que um formulário ou de inscrição bem feito gera também um gatilho para entrevistas. Destas entrevistas, a gente chamou metade, praticamente, 34 startups para participarem do nosso warm-up. E o que é o warm-up? O warm-up é o nosso processo de pré-aceleração e onde a gente avalia de uma forma mais profunda os empreendedores. Nós damos hipóteses para esses empreendedores em conjunto, a gente define para validar, para ver como é que é a entrega desse empreendedor, como é que ele lida com coisas que ele ainda não testou. Nossos investidores participam junto desse processo para estar trocando ideias com os empreendedores. Então, aí no warm-up, os empreendedores já têm contato com nossos investidores e algumas dinâmicas para a gente justamente conseguir entender como é que é a resiliência, a capacidade de entrega do empreendedor. E dessas que foram para o warm-up, só para vocês terem uma ideia, 14 foram selecionadas para o Pitch Day, para a apresentação final, e nós selecionamos 8 startups para receberem investimentos. A Tributei é uma dessas. Então, se vocês olharem, todo esse funil deu cerca de 3% de conversão. Então, é um funil bem íngreme, e por isso que a gente usa a imagem do funil, né? Porque só os melhores são selecionados para investimento. Dando uma ideia de cronograma, e essas datas também estão no nosso site, nós começamos hoje, então, 11 de agosto, as nossas inscrições, e elas vão até o dia 5 de setembro. Qualquer coisa também, esse vídeo vai ser disponibilizado na mesma página de inscrição, vocês podem revê-lo depois. A partir do dia 25 até dia 21/9, praticamente um mês, a gente vai estar realizando essas entrevistas com vocês, com as startups inscritas. No dia 30, divulgamos quais são pré-selecionadas para participar do warm-up, essa etapa de conexão com nossos investidores e também de dinâmicas justamente para a gente entender o empreendedor. Divulgamos quais startups vão para o Pitch Day,
se apresentar para todos os investidores no dia 16/11 e no dia 23/11, algumas startups vão se apresentar para o grupo de investidores Fundo 20 e outras para o grupo de investidores Hélice. Cada um desses grupos de investidores, eles possuem cerca de 50, 55 investidores e eles investem de forma separada. 2 grupos podem investir na mesma startup. Por exemplo, a gente teve startup que estava captando, na última rodada, R$1 milhão, e acabaram 2 grupos investindo e outros co-investidores investindo também. No final, fechamos 1.200.000 de investimento em startups que são realmente potenciais. E ali no início de dezembro, então, definimos entre investidores quais vão ser as investidas, e no início de dezembro a gente já pode alinhar os contratos, se a gente conseguir, por exemplo, ainda antes do Natal, fechar contrato, a gente já pode efetuar os primeiros aportes, se não, no inicinho de janeiro, também para vocês terem uma ideia de timing. Qualquer dúvida também, no final a gente pode ver. Rapidamente, nós investimos esses grupos de investidores, cerca de 200 mil, e nós podemos chegar a 1 milhão de co-investimento da nossa rede. Então, a gente teve startups, até que 2 startups que captaram 1.200.000 agora nesse último batch, que foi a Yours Bank e a YouMentor. Outras startups, 1 milhão, 800 mil, 600, 300, 200 mil. Então, teve startups captando vários valores diferentes, mas cada um desses grupos de investidores investe até 200 mil. Esses 200 mil, que podem chegar até 1 milhão, são a troco de quê? De equity, participação da startup. E como é que é calculado isso? Nós utilizamos uma fórmula de valuation variável que funciona quanto mais a startup crescer e atingir as métricas e conseguir captar uma nova rodada ou confirmar um valuation maior, menor vai ser a participação do investidor. Então, nós colocamos o empreendedor também no risco, em que quanto melhor ele entregar, mais ele vai diminuir a participação do investidor, mais ele vai continuar com o capital da startup. E também isso é bom para o investidor, porque a startup vai estar valendo mais e vai dar espaço para novas rodadas de investimento e tudo mais. Se vocês quiserem saber mais sobre como funciona esse cálculo de equity variável, lá na nossa página, venture.net/seleção/gohard14, no final eu passo para vocês direitinho. Lá no nosso FAQ está escrito direitinho como é que funciona essa fórmula e uma planilha para simulação. Como eu comentei, então, são 2 grupos que estão investindo, e eu vou falar um pouquinho de cada um desses. O grupo de investidores Hélice, ele começou na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, com várias empresas que talvez sejam conhecidas de vocês, um movimento empresarial que começou na Serra Gaúcha, mas hoje a gente tem investidores até de fora do país que investem junto com o grupo Hélice. A tese de investimentos do Hélice, como vocês veem, tem algumas empresas aqui mais voltadas à indústria, varejo, RH, banco. Então, há um posicionamento, um direcionamento mais ou menos das startups, mas a gente não se limita a um mercado específico de startups. Podem startups de todos os mercados se inscrever. E nós temos alguns parceiros corporativos desse grupo de investidores, que é a Metadados, uma das empresas referência em software para RH no Brasil, e a Randon Ventures, que é o braço de investimento das empresas Randon. Então, o Hélice, independente de ele ter começado na Serra Gaúcha, também investe em startups de todo o Brasil, a exemplo da Tributei, que está lá no Amapá. Fundo 20 começou também aqui no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, que é uma região do Rio Grande do Sul, junto com a Unicinos, uma universidade bem conhecida e grande referência em tecnologia, com um parque tecnológico, Tecnocinos, com mais de 8 mil pessoas trabalhando, empresas gigantes como SAP e outras, SAP e outras. E em parceria ao Fundo 20, a gente tem também a empresa eSales. Bom, qual que é o melhor grupo, qual que não? No meio do processo, vocês vão conhecer os investidores de cada um dos grupos. No total, são cerca de 110 investidores. E vocês vão entender
quem são os investidores que podem ser estratégicos, vocês vão ser avaliados pelos 2 grupos, e no final, os investidores vão escolher, então, quanto aportar na startup, e a startup também pode escolher receber de um grupo específico, ou dos 2. Bom, falamos de venture, falamos de Go Hard, nosso processo de aceleração, falamos um pouco de seleção, e vamos agora justamente à pergunta da noite. Como se tornar uma acelerada venture? Desde o começo, não sei se vocês lembram que eu falei que nós olhamos para os empreendedores. E justamente esses excelentes empreendedores, muitas vezes a gente não consegue tangibilizar em uma tese de investimento, como geralmente a gente fala e vocês vão ver depois aqui, em relação à equipe, estágio da startup, em relação ao mercado. Mas o empreendedor a gente só conhece na prática. Então, toda a dedicação que vocês vão ter, seja a preencher um formulário de uma forma objetiva, direta, sem enrolar, seja na entrevista, sabendo muito bem, digamos, responder as dúvidas que a gente tiver, seja durante esse warm-up que vai acontecer e vocês vão poder ter contato com investidores, quanto que vocês foram atrás para entregar, para validar aquilo que a gente definiu em conjunto. Então, a dedicação de vocês, a resiliência, vai importar muito nesse processo todo. Então, gostamos muito de equipes complementares também. Tributei, por exemplo, era uma equipe em que tinha pessoa de tecnologia, pessoa que entendia muito mercado e uma pessoa de marketing e vendas. Então, esse perfil e essa complementariedade de perfis foi muito positivo para a gente também tomar a decisão de investir. Startups que tenham MVP já no mercado ou que estejam lançando o produto, mas que tenham muito potencial de crescimento. E aí a gente tem, de uma forma mais específica e mais tangível, justamente, nós não gostamos de investir em empresas de uma pessoa só, então, homem-banda é muito difícil crescer sozinho. Nós gostamos de empresas que têm pelo menos 2 sócios ou mais, que pelo menos uma pessoa seja full-time dedicada ao negócio, porque a aceleração é muito intensa, então vai precisar de alguém full-time, comprometido 100% com o negócio. E o estágio da startup, ela pode ser operacional, ou seja, já tem produto na rua, já tem clientes, mas também nós podemos investir em startups pré-operacionais se a gente vê de uma forma clara a intenção de compra dos clientes, entrega valor e tudo mais. Se você ainda não tem cliente, no warm-up tu vai ter. Ou pelo menos intenções de compra dos clientes. Que sejam escaláveis, então, tem uma consultoria, tem uma coisa que para tu crescer a tua entrega, tu também vai ter que crescer da mesma forma as despesas. Nós investimos em startups que possam ser escaláveis, que estão baseadas, não necessariamente estão baseadas em software, mas há uma preferência, mas que a gente consiga crescer muito a receita da startup sem, na mesma proporção, crescer a despesa. Que tem um mercado amplo também, então que consiga atingir um mercado que é grande, um mercado endereçável grande. Então, um exemplo que a gente teve na última seleção, tinha uma startup que ela cultivava algodão colorido. Qual que é o mercado de algodão colorido? É um mercado de 10 milhões de reais no Brasil. Se o máximo da startup que pode chegar a 10 milhões, não é uma startup que a gente quer. Então, startups que podem atingir um mercado muito grande, que é uma oportunidade muito grande de mercado para elas. E que tenham conexões de valor, assim como nós vamos agregar muitas conexões de valor para a startup, também que a startup também, que o founder tenha rede de relacionamento, que conheça muito bem o mercado e conexões que gerem valor. A startup pode ser de qualquer lugar do Brasil, nós não temos limitação de local, e toda a aceleração acontece de forma online. Terminando, para vocês se inscreverem, vocês vão acessar o nosso site, venture.net/seleção/gohard14, e lá vocês vão encontrar essa página aqui, com muitas das coisas que vocês já viram nessa apresentação. O principal que tem, logo no cabeçalho aqui,
inscreva a sua startup e tu vai ter acesso ali a um formulário de inscrição e também aqui algumas instruções da seleção e aceleração. Algumas coisas complementares ao que eu falei anteriormente aqui nesse webinar sobre aceleração, sobre a seleção. Então, detalhes vocês vão poder estar lá. E sobre o formulário de inscrição, vocês vão ver lá, vai ter uma primeira página com os dados de vocês e vai estar escrito assim: você quer fazer toda a sua inscrição agora ou prefere que nós mandemos um e-mail para você continuar mais tarde? Então, se vocês têm tempo para preencher, é um formulário denso, com 49 perguntas, algumas de marcar, então algumas tranquilo, mas outras precisam de um penso maior. Se vocês estão prontos, vocês marcam aqui e seguem para preencher o formulário. Agora, se vocês querem, com o tempo, com mais tempo, baixar um PDF com o formulário completo e terem ali mais tempo para preencher, para ver as perguntas, e aí, daqui a 5, 10 dias, terminarem a inscrição e colocarem todas as perguntas ali, também vocês podem. Vocês clicam aqui, vai levar para uma página que vocês vão poder baixar esse PDF, e aí vocês concluem ali para receber por e-mail também esse arquivo. Última dica. Leiam o nosso FAQ. Ninguém lê FAQ, né? Que é as questões frequentes. Mas lá tem muita coisa interessante. Tem como é que funciona o nosso método de valuation e de equity. Tem várias perguntas sobre como é que funciona o investimento, sobre o que acontece durante o processo de aceleração. Então, uma dica interessante, leia o nosso FAQ ali no final da página das inscrições. Bom, falei e queria passar a bola para a Tributei, para o Valdir. O Valdir foi a primeira startup que a gente fechou contrato e começou a aceleração, então já está aí 1 mês e meio, 2 meses de aceleração, e ele vai contar um pouquinho para vocês, então, primeiro, o que é a Tributei, vai falar um pouquinho da sua startup e também como é que foi esse processo de seleção e de aceleração. Logo depois do Valdir terminar, também aí a gente vai para perguntas. Beleza? Valdir, está contigo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, queria agradecer ao Guilherme, agradecer a Gabriele pelo convite, para a gente estarmos aqui falando um pouco mais da Tributei, falando do processo de aceleração, de seleção, aceleração, junto com a 21, que está sendo muito proveitoso para a gente. Bom, a Tributei ela começou comigo, eu sou contador, e eu tinha muita dificuldade de calcular os impostos em específico ICMS-ST, muito em função da complexidade que é o volume de notas fiscais que eu tinha que processar. E aí, final de 2017, início de 2018, eu desenvolvi uma planilha no Excel e foi aí que iniciou a história do Tributei. A gente iniciou a nossa operação início de 2019, onde entendendo um pouco mais a dor do mercado, a gente participou de alguns programas de aceleração do Sebrae e do Conecta também. E assim, no primeiro momento eu não tinha muita experiência com startup, então a gente foi estudar de mercado, entender o que é o problema, a validação, o sentido da validação para cada passo que a startup dá. Então foi um momento, no início foi um momento de muito estudo, muita validação, muito aprendizado, e o aprendizado acaba sendo constante. Como falei, em 2019 a gente participou de uns programas de aceleração, entendendo um pouco mais, estudando. Em 2020 a gente entrou em outro programa de aceleração, mais a nível nacional, Connect Startups. Foi aí que iniciou a nossa relação com a 21. Foi lá que o Guilherme conheceu a Tributei, e nesse período, nesse ano de 2021, nós recebemos o convite, estamos finalizando o programa Conecta, recebemos o convite da 21 para participar do programa de aceleração. Fizemos a nossa inscrição, no mesmo dia já fizemos uma apresentação, já fizemos um pitch e entramos na jornada do processo, como o Guilherme mencionou. Então, assim, como foi o processo, como é o programa de aceleração, o processo de seleção? O empreendedor que está começando sua startup, está no processo de validação, tem que entender muito bem o seu momento. Esse é uma fase crucial para ele entender o momento. Que momento que ele está? Que está no momento
de validar produto, ele está no momento de captar investimento, para que ele quer esse investimento. Então, o momento do Tributei, ao ingressar, fazer sua inscrição junto à 21 foi isso. A gente entendeu que a gente estava no momento já com um produto validado no mercado, já estávamos rodando, já tínhamos clientes pagantes, e a gente viu que a gente precisava de um investimento para a gente escalar as nossas vendas. E aí entendeu esse nosso momento, nesse nosso processo que a gente estava passando, e fomos também verificar se a aceleradora fazia sentido para a gente. Esse é um ponto importante, estudar a aceleradora, estudar quem são os investidores, se vai ter fit ou não com o negócio que você está desenvolvendo. Então, isso é muito importante também para você, empreendedor, não só captar dinheiro, porque o melhor dinheiro que tem hoje é do cliente. E da aceleradora, você tem que ir atrás de um capital que é para você crescer de forma bem mais acelerada. Então, essa análise, esse estudo tem que ser feito de forma muito minuciosa, muito bem detalhista, para que faça sentido para você captar investimento. Então, a gente teve esse dever de casa também de estudar quem fazia parte da aceleradora, conversar com outras startups também que participaram do programa de aceleração para verificar como funcionava e assim o que foi pontos-chave para eles para se inscrever no processo. Então, a gente entrou no processo já de inscrição, teve as conversas iniciais ali na seleção e passamos para a próxima fase, que foi a fase do warm-up. Na fase do warm-up, é uma intensidade muito grande de conhecimento de números internos, ou seja, foi uma fase em que a Tributei teve que rever muitos dados, validar um problema a qual nós definimos junto com a aceleradora e com os investidores que queriam conhecer do nosso negócio. Então, é um momento assim que o empreendedor ele tem que se dedicar exclusivamente, não exclusivamente, mas se dedicar com uma certa frequência para validar todos aqueles dados que estão sendo cobrados e entender muito seus números também. Então, assim, se você já tem seus dados bem controlados, como faturamento, como o custo da operação, isso mostra que você é um empreendedor que é organizado, que quer um crescimento saudável para a sua startup. Tem um processo de validação para cada problema que surge para você. Então, isso faz com que você saia na frente dos demais, porque você mostra para acelerador e para investidores que você é organizado. Então, isso foi um dos pontos chaves também para o sucesso nosso, para a gente acabar sendo uma das selecionadas para receber investimento. Então, a gente tinha esses dados bem organizados, a gente entendia muito bem do nosso momento e foi aí então que a gente fomos para o Pitch Day. O Pitch Day nada mais é que aquela decisão final que você tem que mostrar para o investidor, não só como a venture também, para o Fundo 20, o Grupo S, o porquê você quer esse dinheiro e porquê você merece esse capital. Então, isso a gente mostrou para eles, mostrou nossa projeção com dados validados, não só não com achismo, mas todas as decisões que a gente tomava, todos os nossos dados, a gente tinha um embasamento bem sólido para que o investidor pudesse fazer a injeção do capital no Tributei. Então, assim, a gente foi selecionado e entramos no programa de aceleração. O programa de aceleração ele é muito enriquecedor, tanto do nosso crescimento intelectual como da startup também. Então, assim, é uma enxurrada de conhecimento que vem de feedback que a startup dá, de cobrança, o que é um processo natural. Então, assim, você decidir ir para venture, você tem que ter a noção que você vai estar sendo acelerada por uma das melhores aceleradoras que tem hoje no Brasil. Porque a Tributei já participou de outros programas e a gente viu que o processo de transparência da Venture é sensacional. Ou seja, o que está acontecendo hoje, no dia das inscrições,
vai ser o mesmo processo de transparência lá no final, no momento da assinatura do contrato. É, todos são muito solícitos com as demandas que a Tributei solicita para eles, e o feedback também de ambas as partes é muito bom. Ou seja, vai depender muito do empreendedor se dedicar para, desde o momento de fazer a inscrição, entender muito bem os seus dados, os seus números, e escrever de forma com que o avaliador entenda do seu negócio, entenda a dor que você está resolvendo é grande o suficiente. Não adianta você ter uma dor que seja grande, você não consiga transmitir no formulário o quanto aquele problema é relevante, o quanto aquilo que você está resolvendo é uma dor bastante para que a aceleradora possa conversar com você. Então, esse momento inicial de inscrição é crucial para que você possa convencer os avaliadores, porque eles vão receber lá, no batch passado, que a gente participou, foram 200 inscritos, e aí foram 70 para entrevista. Ou seja, esse momento é muito importante. Entender do seu negócio, entender do seu momento, e também fazer com que você transmita esses dados de forma clara e principalmente objetiva, para que você possa ser selecionado. E aí o restante do processo é muita validação. O Tributei até hoje, cada vez que surge um problema para a gente, entre os sócios, entre o negócio, a gente vai para a validação, a gente nunca toma uma decisão por achismo. Então, assim, a gente sempre faz um processo de validação estruturada, e isso ajuda bastante a gente ter o nosso crescimento. A gente tem muita coisa para melhorar, toda startup tem, mas ter organização e tomar decisão em cima de dados é crucial para o crescimento da startup. Alguns números nossos, do primeiro ano para o segundo ano, a gente teve um crescimento de 316% de faturamento, e esse ano a gente já faturou mais de 2 vezes o que a gente faturou ano passado. Então, se a gente está em crescente evolução, e depois que a gente entrou no programa de aceleração, a gente conseguiu organizar ainda mais os nossos dados para que o processo de gestão, o processo de vendas se torne mais estruturado, mais consolidado, para que a gente possa crescer não de forma desordenada. Crescer é bom, mas a gente tem que ter um crescimento de forma organizada e sólida. Porque não adianta a gente vender 30, 50, 60 vendas esse mês, e no próximo mês a gente vai ter 40 churns, 40 saídas de clientes. Ou seja, a gente tem que entender muito bem o que a gente está resolvendo, quem é o nosso cliente, quem é o perfil de cliente ideal, para que a gente possa crescer de forma consolidada, de forma bem organizada. E isso é uma das coisas que a gente sempre conversa nas nossas reuniões semanais, junto com o Guilherme, com a Gabriele. Guilherme e Gabriele, a gente quer crescer, sim, todo mundo quer crescer, mas a gente precisa organizar nossos processos para a gente crescer de forma estruturada, para que os números no decorrer dos meses eles sejam sólidos, a gente consiga ter uma previsão real do que a gente está crescendo. E a aceleradora ajuda muito a gente nesse ponto. Então, esse é um pouco mais do que a Tributei faz, esse é um pouco mais de como é o programa de aceleração. Se você fosse escrever, tenha certeza que você não vai se arrepender de participar. Cada fase você ganha muito conhecimento. Se você não for selecionado, não desista. Não é um momento assim, não fui selecionado, vou desistir. Não. É um momento de você estudar um pouco mais do mercado, de validação, estudar um pouco mais do seu mercado, onde você quer chegar, para quem você está vendendo, para que você possa, e numa próxima fase, retornar para a aceleradora. E se você já tem esses dados bem consolidados também, organize bem, estude o formulário, verifique que informações necessárias a aceleradora precisa para que ela possa tomar a decisão de forma assertiva. Boa, Valdir. E eu vou começar com a primeira pergunta. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, a 8 graus de temperatura, a 4.200 quilômetros de distância de você, que está aí no Amapá, a 30 graus de temperatura, e me disse, influencia tu tá aqui ou não na aceleração, porque nossa aceleração tem sido toda online. Tu acredita que essa distância tem interferido?
Com certeza não. Esse programa online a gente já vem desde janeiro já participando dessas fases de entrevista, e isso vai muito da dedicação dos empreendedores, tanto o empreendedor como também da aceleradora. É, Tem que ter muita dedicação. O empreendedor, se ele quer receber investimento, se ele quer crescer com o negócio dele, ele tem que se dedicar no processo, porque é uma gama de solicitações de informação, de conteúdo que são gerados, os bootcamps. Então, o empreendedor ele tem que se dedicar. Se ele quer que o negócio dele cresça, independente se ele está aqui no Amapá, se ele está no Rio Grande do Sul, se ele está no Paraná, ou eu estou no Amapá, o Guilherme está no Rio Grande do Sul e a Gabriele está no Paraná. Ou seja, estamos em estados distintos, mas estamos tendo resultados positivos. Isso vai muito da dedicação do empreendedor, querer que o negócio dele cresça e se dedicar, porque precisa se dedicar para isso. A cobrança é grande e é necessária. Então, se não houver dedicação, o negócio da pessoa não vai conseguir prosperar. Perfeito. Então, se você conhece algum contador que tem clientes no varejo, por favor, indique a Tributei. Baita startup, baita empreendedores. E, como próximo passo, acesse a nossa página venture.net/seleção/gohard14. Siga nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, todas se movimentam ali para ficar ligado no que acontece.